Senhor. Quero que saibais que um grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram em pessoa. Combate para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo rescado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prémio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Têm, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum contra a satisfação da carne. Amém. Amém. Quer dizer alguma coisa? Não. Certeza? Mas está à vontade. Tudo bem, tudo bem. Pode vir depois também. Tá, se quiser. tá. Ok. Muito obrigado. Ora bem, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje vamos ouvir o nosso irmão Alberto no fim. Está bem? E já vão perceber porquê. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto no fim pelo seguinte. No domingo passado, nós ouvimos o nosso irmão Dário expor, e muito bem, aqui na igreja, o assunto igreja ou seminários. Esse é um assunto muito importante, como há muitos outros assuntos que são muito importantes de serem analisados e verificados na Bíblia, e temos que falar neles, permanentemente. Como Paulo dizia, não me canso de vos ensinar as mesmas coisas porque é segurança para vós. E como isso é um tema que normalmente, habitualmente, não se fala, correntemente, corre-se o perigo de o mal entrar. E eu dou graças a Deus porque o Senhor pôs no coração do Dário falar sobre aquele assunto. Já no ano passado, há cerca de um ano, o Dário tinha pedido ao irmão Alberto para ele ter uma intervenção sobre esse mesmo assunto. Depois o Dário, na altura, era para também escrever alguma coisa sobre o assunto e depois as duas coisas irem para o ar, mas assim não aconteceu. Ele pregou no domingo passado e foi para o ar
portanto, a intervenção do nosso irmão Alberto sobre o assunto. Particularmente porque o irmão Alberto, sendo ele formado num seminário batista, em São Paulo, tem autoridade para falar sobre o que falou, mostrando os erros dos seminários e os perigos. E eu dou graças a Deus por isso. Porquê é que eu estou a falar nisto agora? Primeiro, porque eu quero falar sobre o assunto e como aquilo foi no domingo passado, isto cola o domingo passado e não cola o estudo agora. E depois, porque ainda esta tarde houve um comentário no meu mural relativamente à mensagem do Dário, ele se calhar ainda nem viu, mas há um comentário à mensagem do Dário, de um irmão que eu estimo e que considero, que é um jovem, relativamente a mim, não é? Que é o Jonatas Duarte, de uma igreja lá no Norte, mais concretamente no Silveiro, e o Jonatas, tanto quanto sei, andou num Instituto Bíblico. Andou no Instituto Bíblico, formou-se no Instituto Bíblico e ele, mas de uma forma muito correta, com muita lisura, ele veio fazer um comentário lá à mensagem do Dário, à intervenção do Dário e do irmão Alberto. Ele reconhece aquilo que é óbvio, não é? De muitas daquelas realidades que foram ali referidas, mas ainda assim dá a entender, embora não seja muito claro, mas dá a entender que não concordará a 100%, enfim, vocês depois leiam e tirem as conclusões que quiserem tirar, eu já lhe respondi a ele. De qualquer das maneiras, o que eu queria chamar a vossa atenção, e por isso é que eu quis começar o estudo por aí, porque isto tem a ver com o domingo passado, e antes de entrarmos propriamente no estudo, em primeiro lugar para dizer da relevância que é nós permanentemente estarmos atentos, nós permanentemente estarmos a depender do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, todo o conselho de Deus, que é muito importante, porque é segurança, como eu disse, para todos. Para colar à carta aos Colossenses, sabem que os Colossenses tiveram ali um grande ministro, que era Epáfras. Aliás, no capítulo 1, nós lemos assim, no capítulo 1, nós temos aqui uma referência ao Epáfras, que diz assim, ele fala da verdade do Evangelho, no versículo 5, na parte final, que chegou até eles, a verdade do Evangelho, diz no versículo 6 que essa verdade do Evangelho chegou a eles, e depois diz ele assim, e que conheceram dessa forma a graça de Deus em verdade, e depois ele diz, como aprendestes de Epáfras? Prezados irmãos, é assim, eu evidentemente não vou repetir o que o Dário disse, nem o que o irmão Alberto disse, nem vou fazer aqui um estudo sobre o assunto, embora tenha muita vontade. De qualquer das maneiras, o que eu quero chamar a vossa atenção é que estes crentes em Colossos aprendiam. E olhem que aprendiam bem, mas não foram para nenhum seminário. Aprenderam de Epáfras, que era certamente um dos bispos, ou anciãos, ou pastores, como lhe queiram chamar, nesta igreja. Até porque esta igreja tinha vários, ao contrário do que existe na cristandade, que existe só um pastor para cada igreja. Notem que o capítulo 1, perdão, eu estou a fazer confusão. Estou a fazer confusão com a carta aos Filipenses, que ali é que temos os bispos, plural, e diáconos com eles. E aqui temos uma alusão a Epáfras, não temos alusão aos outros, mas sempre há pluralidade destes dons nestas igrejas, porque aconteceu assim em Éfeso, que Paulo mandou chamar os anciãos plural, os filipenses já tinham lá os bispos plural, e os colossenses não deviam ser exceção nessa matéria, mas aparece aqui destacado Epáfras, como sendo alguém que ensinou. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque é muito importante. Aprendestes de Epáfras, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Isto é muito importante.
quero chamar a vossa atenção para o facto de, no fim da carta aos Colossenses, nós lermos no capítulo 4, diz o versículo 12: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. E uma coisa curiosa é a ideia de humildade passada permanentemente. Este indivíduo, a quem toda a igreja devia muito, porque ele era um verdadeiro mestre e um ensinador, ainda assim Paulo chama-lhe servo. Não tinha nenhum título honorífico por ser quem era e pela obra que fazia. Era servo. Versículo 12. Combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Um pequeno pormenor que eu quero aqui chamar a vossa atenção, para que eles fossem perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. E eu quero destacar isto, sabem porquê? Porque o seminário não acrescenta nada. Não precisamos de seminários. O ministério da igreja local é autossuficiente para levar as pessoas a ficarem perfeitas, a ficarem consumadas, não falta nada, em toda a vontade de Deus. Ok? Isto podia ser muito desenvolvido, ser muita coisa dita acerca deste assunto, mas o que eu quero muito claramente deixar isto muito claro é o seguinte: eu depois daqui a um bocado vou pedir ao meu tio para ele vir aqui dar o testemunho dele, porque eu penso que, ainda bem que o meu tio hoje está cá e que nos visita, porque eu penso que o testemunho dele nesta área é importante, sabe? Porque ele fez uma série de seminários, institutos bíblicos, escolas bíblicas, já ocorreu isso tudo. E está cá hoje como resultado de ter passado por esses seminários, escolas bíblicas e institutos bíblicos. Mas ele daqui a um bocado já vai falar sobre o assunto. Mas eu quero dizer-vos o seguinte. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz assim no capítulo 2 e no versículo... a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2... eu já vos digo o versículo. Mas antes, porém, e para ligar ao estudo que nós estamos a fazer, estamos no versículo 20, mas não estou muito preocupado com o estudo hoje, porque por isso é que eu deixei o irmão Alberto falar, vai ser o último a falar sobre a passagem. Estou mais preocupado neste momento com este tema, porque este tema é muito importante. Se pois estáis mortos quanto aos rudimentos do mundo, na semana passada falamos sobre os rudimentos do mundo, que são os princípios do mundo, e o apóstolo nesta passagem, em 2 vezes, fala acerca deles. No versículo 8 ele também fala nos rudimentos do mundo, e associa os rudimentos do mundo às filosofias. Reparem que ele associa os rudimentos do mundo às filosofias, enquanto que no versículo 20 ele associa os rudimentos do mundo às coisas da lei que passaram, às ordenanças. E o que eu quero chamar a vossa atenção é que hoje em dia princípios do mundo está errado. Seminários, institutos, escolas bíblicas inserem-se no pacote dos princípios do mundo. Não foram buscados aqui na Bíblia. São fora da Bíblia. Não têm base na Bíblia. Como eu tive a ocasião de escrever em resposta, em comentário, em todo documentário, àquele irmão, lá no Facebook, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na Terra, não havia nenhum seminário nem nenhuma escola bíblica. E depois do Senhor Jesus Cristo ter subido ao céu, continua a não haver nenhum seminário nem nenhuma escola bíblica. Portanto, escusam de espernear por onde quiserem. Nós temos que ir pela Bíblia. Aliás, já no tempo de Esdras, teve que haver uma revolução no tempo da nação de Israel, porque a tendência do homem é sempre degenerar, é sempre desviar-se da verdade, e ele teve que ir buscar o livro, e tiveram todos que ir de volta ao livro. O que é que o livro diz? E tiveram que fazer as coisas de acordo com o que estava no livro. E permanentemente nós temos que voltar ao livro e ver o que é que o livro diz. O livro fala disso? Não, não fala disso.
E agora sim, na nossa passagem, quer dizer, em 2 Timóteo 2,2, o versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, diz Paulo a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que dá força ao crente é a graça que há em Cristo. Escusam de ir lá buscar outros produtos supostamente vitaminados que não têm vitamina nenhuma. Aquilo não. Escusam, como é que se chamam aquelas coisas que se tomam? Há umas bebidas. Aquilo tem um nome. Hã? Suplementos. Sim, esses suplementos. O que fortalece é a graça, como vemos aqui. E o versículo 2 diz: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, o que significa que Paulo falou para uma audiência vária, ok? Para uma grande audiência, porque ele fala de muitas testemunhas, ok? Timóteo ouviu Paulo falar, e quando Timóteo ouviu Paulo falar, estava muita gente presente. Ele estava a dar ensino a muita gente. Ele diz assim: Tu agora confio a homens fiéis, que sejam idóneos, para que estes, por sua vez, a quem tu vais ensinar, eles, por sua vez, depois ensinem outros. Como é que nós vemos a passagem do testemunho que a Bíblia nos ensina? É na igreja local. O ensino é na igreja local. A escola é a própria igreja local. Paulo ensinou Timóteo mais uma série deles, com a incumbência de cada um deles agora ensinarem outros, para os outros, por sua vez, ensinarem outros. E é assim que isto funciona. Quando eu me converti, eu não fui para nenhuma escola bíblica, nem para nenhum seminário. E o meu tio está aqui, eu até me converti por instrumentalidade dele, pela graça de Deus, e não fui para nenhuma escola bíblica, nem nenhum seminário. Estou aqui, certo? Estou aqui e já passaram uns anos. Já lá vou. Daqui a um bocado já fala, já sei o que é que ele vai dizer. Já me vai tirar as palavras. Mas eu quero dizer o seguinte. Falando concretamente da área do Silveiro, lá no norte, aquela zona da Bairrada, que há ali várias igrejas, Deus usou um homem que fez ali uma grande obra. Chamava-se Manuel Ribeiro. Chama-se. Ainda lá está. O irmão Manuel Ribeiro. E o irmão Manuel Ribeiro não foi para nenhum seminário, nem para nenhuma escola bíblica. Porquê é que os crentes novos agora estão a ir para seminários e escolas bíblicas? Eu gostava que alguém me respondesse a isto, para ver se era capaz. E depois gostava de ver outra coisa. Se algum deles consegue chegar aos calcanhares dele. Pela obra que ele realizou. É evidente que nós... Estou a dizer isto só por uma questão de nos fazer refletir. Como é evidente, eu não promovo a comparação de crentes com crentes, nem a obra realizada de crentes com a obra realizada de crentes. Eu sei que isso é uma falácia. Espero que me compreendam. Eu só digo isto porque ele fez mesmo uma obra de monta e não foi para nenhum seminário. E muitos que andam em seminários ficam tão aquém daquilo que ele realizou. Este é um aspecto. Na zona de Cacia, um pouco mais a norte, na zona de Cacia, que há ali também várias igrejas, também houve ali um irmão que teve um papel preponderante, chamava José Fontoura. Não foi para nenhum seminário. E sabem de uma coisa? Ele, porventura, terá sido o homem mais eloquente e erudito que eu conheci até hoje, na Bíblia. Ele era, de facto, muito eloquente, ou seja, ele falava muito bem, ele tinha uma retórica notável, ele tinha um discurso fantástico. Só para vocês poderem ter uma ideia, ele, quando pregava lá, ia pregar à igreja onde eu estava, em São João da Madeira, eu gravava as mensagens dele. Punha lá o gravador, ainda se usava os gravadores na altura, punha lá o gravador lá no púlpito, ao pé do púlpito, e a mensagem ficava gravada. Depois também o que é que eu fazia? Pegava eram cassetes, e pegava no gravador depois e chamava os meus amigos, os meus colegas, lá do liceu e da escola, iam lá para casa, que nem era minha, era a casa da minha irmã, que era onde eu vivia, e levava-os para lá, punha o gravador a tocar e dizia, vá, agora vocês ouçam. Porque eu convidava-os para ir à igreja e eles não iam. Então espera lá, vocês não vão lá, mas a igreja vai a vocês. E punha a mensagem a ouvir-se, lá em casa, e eles a ouvirem.
uma série deles. Eu não sei se foi através disso, se foi de outras maneiras, eu acho que foi o conjunto de tudo, é o Senhor a operar, mas alguns deles converteram-se. O que eu quero chamar a vossa atenção, e para além de ele ser muito eloquente, ele era muito erudito, ele era um indivíduo muito sábio, ele tinha uma cultura, eu vou-vos dizer uma coisa, ele metia qualquer professor catedrático num bolso. Ele era aquilo a que muitos chamam um verdadeiro autodidata. E, portanto, para um indivíduo ser assim tão bom, não precisa de ir para nenhuma universidade. Tem que ter vontade de andar para a frente, que era o caso dele, e de se esmerar, e de ler, e de estudar, etc. O que eu quero chamar a vossa atenção é que ele era tão eloquente e tão erudito que um dia ele foi pregar à Espanha. E quando ele pregou aos espanhóis, os espanhóis ficaram tão impressionados que perguntaram-lhe assim: em que seminário é que o senhor estudou? E ele respondeu. Ele disse: no seminário de Maria. Esse seminário a gente não conhece. Então, mas eu explico-vos. Aos pés de Jesus. O seminário, é que era isso que eu te ia dizer há bocado, que eu andei em seminário. O seminário de Maria é aos pés de Jesus. É ali aos pés de Jesus que nós aprendemos. E foi isto. Mas o que eu quero chamar... E depois temos mais a norte ainda, na zona de Espinho, e também afetou toda aquela área, porque ele teve um ministério que abarcou também todas aquelas duas áreas que eu acabei de referir, o irmão Viriato Sobral, que era uma coisa fantástica, era um homem... Nem tenho palavras, eu não consigo explicar, nem consigo descrever. Mas que somava a tudo aquilo, somava uma grande humildade, que é uma coisa impressionante. E o irmão Sobral não andou em nenhum seminário, não andou em nenhuma escola bíblica, e sabe de uma coisa? Das mãos dele saíram grandes mestres. Igrejas. E grandes mestres. Lá está, o irmão Sobral fez aquilo que Paulo disse a Timóteo para ele fazer. O que de mim recebestes, entrega a homens idóneos e fiéis, para que por sua vez ensinem outros. E o que é que o irmão Sobral fez? Olha, o irmão Fontoura que eu acabei de referir foi resultado, sob o Senhor naturalmente, do ministério do irmão Sobral. O irmão Manuel Ribeiro, idem, aspas. Epá, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu cresci, e é assim que eu ando, e é assim que eu quero andar, e portanto, é este o testemunho que eu quero dar, porque acima de tudo, o que nós temos na Bíblia foi o que eu acabei de apresentar. Não temos outra coisa na Bíblia. Este é o caminho, não há outro. Eu podia-vos falar dos perigos, que vocês já ouviram alguns dos perigos, mas há muitos mais perigos. Sabem de onde é que vêm as escolas bíblicas e os seminários? Não vêm da Bíblia. Sabem de onde é que vêm? Vêm do denominacionalismo. Os chamados irmãos aqui em Portugal não tinham escolas bíblicas nem seminários. Quem tinham eram os batistas, os pentecostais, etc. Mas eles depois também. Queremos ter um rei como as outras nações têm um rei. As outras nações têm um rei, não têm? O Moisés. Nós também queremos ter um rei como as outras nações. Não foi o Moisés, foi o Samuel, perdão. Obrigado. Ó Samuel, nós queremos ter um rei como as outras nações têm um rei. E a tendência tem sido sempre esta. O povo de Deus sempre quer imitar os perdidos em muita coisa. E é uma desgraça, e é uma vergonha, e uma desgraça, e uma fraqueza para o povo de Deus. Porque foram buscar isto às denominações, que por sua vez foram buscar isto aonde? À Igreja Católica, aos seminários da Igreja Católica. Então vocês acham que é normal um menino com 7 anos ou com 8 anos dizer eu quero ir para padre? Ou o pai dizer assim, eu quero ir para padre? Ou um jovem nas igrejas chamadas evangélicas dizerem eu quero ser pastor? O que é isso? Em Atos dos Apóstolos 20, 28, e calmo-me já me vou calar, em Atos dos Apóstolos 20, 28, o apóstolo Paulo mandou chamar os anciãos em Éfeso e diz-lhes que eles foram constituídos anciãos, ou pastores, ou presbíteros, ou bispos, foram constituídos pelo Espírito Santo. Quem constitui um indivíduo assim é o Espírito Santo. Não é um seminário que constitui um indivíduo pastor. Quantos há
sem terem o dom do Senhor. Eu dou graças a Deus pelo Jonatas que eu fiz referência há bocado, porque eu estimo muito o Jonatas. E isto que eu estou a dizer não tem nada contra o Jonatas, antes pelo contrário. O Jonatas é uma joia de um irmão, muito dedicado ao Senhor e tem dons. Ele foi para lá para o Instituto, pronto, ele foi, já não há volta a dar. Mas ele não precisava de ir para poder ser um homem de Deus usado por Deus, como grandes homens de Deus existiram no passado e como ainda existirão se o Senhor não vier antes no futuro e que não precisam dessas coisas. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que alguns querem ir para lá e estão convencidos que por tirarem um diploma de lá, por concluíram o curso, que eles têm o dom para serem pastores numa igreja assim ou assado. Não há coisa mais errada. Está completamente errado. Um indivíduo tem que ter o dom. O dom é dado por Deus, não é fabricado por homens. E depois, sabem como é que isto acontece? A pessoa tem que trabalhar. A pessoa tem que trabalhar. E é pelo trabalho que a pessoa faz que os outros reconhecem. Ou devem reconhecer. Porque se nós lemos, por exemplo, o que temos na primeira carta, aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 12, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 12, nós lemos assim: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E eles, para serem reconhecidos, têm que trabalhar. É pelo exemplo. Não é por, olha, eu nasci assim. Não. Sabem que os cemitérios estão cheios de talentos e dons desaproveitados. Cheios. Quantos pastores, verdadeiros pastores, que o Senhor deu de facto, estão nos cemitérios e nunca exerceram o dom? Quantos? E quantos há que andam aí a tentar exercer um dom que Deus não lhes deu? Que só estragam tudo na obra de Deus. Portanto, eles devem ser reconhecidos, portanto, devem trabalhar. Reconhecidos pelo trabalho. E são reconhecidos pela igreja, não por seminários. Reconhecei, vós aí, Tessalonicenses, reconhecei esses. O reconhecimento é feito pela igreja. Não é feito por outras entidades. Portanto, um verdadeiro pastor nunca deve ser alguém sem experiência. Por isso é quando Paulo fala na descrição dos que querem ser bispos, na primeira carta a Timóteo do capítulo 3, ele diz que ele não pode ser neófito, não pode ser um novo na fé, não pode ser um recém-convertido, porque não tem experiência, não tem trabalho, não tem tempo. Ele tem que dar tempo ao tempo, para que, de facto, realize uma obra e depois possa ser reconhecido como tal. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e no versículo 5, quando Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 5, ele fala acerca dos presbíteros, que ele também se considerava um presbítero com eles. Ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, apacentai o rebanho de Deus, versículo 2. E depois ele diz no versículo 3, não cometendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tem aqui características. E depois no versículo 3, no versículo 4, diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Depois no versículo 5 diz assim: semelhantemente vós jovens, semelhantemente vós mancebos. Um mancebo não pode ser presbítero. Um jovem não pode ser presbítero. E quantos é que há que saem dos seminários e vão diretamente para a liderança de igrejas? Quantos? Nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Nós não temos que seguir o que os homens dizem. Porque quando seguimos o que os homens dizem, metemos em trabalhos. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. E pronto, e quanto a isto, acho que já disse o que queria dizer basicamente, muito mais haveria para dizer, mas penso que basicamente disse o que queria dizer. Passo a palavra ao meu tio, porque eu penso que o testemunho dele aqui pode ser importante, porque ele tem uma longa experiência de mais de 50 anos de crente. Não é, tio? Venha aqui, se faz favor.
que um homem, com uma obra feita, parte da qual eu sou parte dela, e olha, o resto ele vai explicar. De facto, o que o Carlos acabou de dizer é uma realidade. O crente tem um seminário, ele não é um seminário, mas seminário espiritual, não humano. E esse seminário é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não é por nenhum homem. Os seminários aqui deste mundo são dirigidos pelos homens deste mundo, mas há um seminário que é do Espírito. E Jesus disse, quando estava neste mundo, disse assim, vinde a mim, quantos? Todos. Reparem bem, Jesus, vinde a mim, todos. Aprendei. Aqui é que está o segredo, irmãos. Mas diga que é para ficar gravado. Pois, aprendei de mim. Porque os que aprendem diretamente de Jesus, os que aprendem, essa é a questão no verdadeiro seminário, que é Jesus. Sabem como é que a palavra de Deus diz? Que a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. E é o que reina por aí. Mas há uma sabedoria que não é deste mundo. E aqui é que está o verdadeiro seminário. É sabedoria dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E João diz, vós tendes a unção do Santo. O que é a unção? É o Espírito. Vós tendes, não precisais que ninguém vos ensine, porque a unção que habita em vós vos ensina o que é? Todas as coisas. Todas as coisas, irmãos. Então nós devemos vir para um centro espiritual, onde o Espírito de Deus impera e ensina cada crente individualmente. É verdade. E é aqui que o crente aprende. Quando estava a dizer há pouco, é verdade. Alguém que dirige a igreja é dirigido pelo Espírito. Então, esse que está a dirigir o ensino da palavra de Deus é que é o verdadeiro seminário, é na igreja. É onde o Espírito orienta. Como é que Jesus disse? Onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou onde? No meio. Está no nosso meio, irmãos. E é Ele quem dirige. É Ele quem realmente ensina cada um de nós. É interessante que a palavra de Deus diz lá no Velho Testamento que depois do Moisés, quem é que apareceu a seguir? Josué. O que é que o Senhor disse ao Josué? Josué, medita neste livro, de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Não é ir para os seminários humanos, isso não vale nada. Isso é mais sabedoria humana que outra coisa. Mas o facto é que quem quer seguir a Jesus e aprender de Jesus, é nele que se aprende. Vinde a mim todos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, irmãos. Que é o que falta. É o que falta aí. Infelizmente, nas nossas igrejas sabem falar disso. Há muitos que querem ser os maiores e estão a estragar o trabalho do Senhor. Eu tenho dito isto, não, os lados, cuidado, quem estragar vai pagar. E o trabalho do Senhor, eu tenho dito assim, custa tanto trazer uma alma a Cristo, pai. É uma luta terrível, que o diabo não quer que as almas saiam debaixo do domínio dele. E o Senhor disse ao Paulo, Paulo, vai, pega, tira-os das trevas para a luz e tira-os do poder de Satanás para Deus. Isso não tem nada a ver com os seminários, irmãos. É trabalhar para o Senhor, é ajudar os infelizes. E o Espírito orienta e guia cada crente neste mundo. É verdade. E nós andamos aqui às vezes, pensamos que não valemos nada. Humanamente falando, é verdade. Ninguém nos considera.
somos até desprezados, mas graças a Deus, espiritualmente, somos o que é? Mais que vencedores em Cristo neste mundo, irmãos. Não é para andarmos aqui, coitadinhos, desanimados. Não, Senhor, o crente deve estar sempre firme. E mais, deve estar ativo na obra do Senhor. Pois é. Porque quando Jesus disse, aprendei de mim, vim todos. Jesus chamou a todos. É verdade. E quando o João diz, na sua primeira carta, vós tendes um som do santo. O que é um som do santo? O que é um som do santo? É o Espírito do Senhor, pá. É o Espírito Santo. Vós tendes o Espírito Santo. Não precisais que alguém vos ensine. Porque o Espírito Santo, ou o som do Espírito Santo, vos ensina o que é? Todas as coisas, glória a Deus, irmão. Não andamos aqui, às vezes precisamos que não precisamos para nada. Mas graças a Deus, nós não sabemos o valor que temos diante de Deus. Não é aqui, diante de Deus. Hein? Aqueles que trabalham para o Senhor, que lutam. Como é que Paulo diz? Nós não temos que lutar. O que é que quer dizer isso? Não temos que lutar contra as pessoas. Pelo contrário, devemos ajudá-las, buscá-las e encaminhá-las pelo Senhor. A nossa luta é contra as forças malignas que estão neste mundo, que estão a destruir a humanidade. É uma coisa terrível. Diariamente, eu já tenho dito isto em alguns lados, diariamente, as notícias são as coisas piores que se pode ouvir neste mundo. Coisas horríveis. Nunca passou por a cabeça, dentro da minha cabeça nunca se passou tal coisa. Nunca esperei encontrar tal situação neste mundo. Diariamente, irmãos, o ser humano está-se a destruir um ao outro. Odeiam-se uns aos outros. Suicidam-se. Há de matarem, outros suicidam-se. Sabem uma coisa? Tudo isto porquê? Porque estão nas trevas, irmãos. Estão na escuridão. Caminham para a perdição eterna. E por isso o Senhor disse a Paulo, Paulo, vai, prega, tira-os das trevas para a luz. É verdade, irmão. Graças a Deus o Senhor tem-me ajudado a fazer isso. Pela sua graça o Senhor tem-me ajudado. Não é? É verdade. E de que maneira? Às vezes tempo vai pensar como eu sou capaz disto? Quem sou eu? Sabem uma coisa? Eu tenho uma quarta classe de antigamente. E uma vez disseram-me assim, então o irmão, não acreditamos, não pode ter a quarta classe. Não pode ser. Disse assim, desculpe lá, sabe? Estou-lhe a dizer a verdade, não quero que lhe diga a verdade. Quer que lhe diga que andem no seminário? Não, mas não posso ser. Ele diz assim, bem, agora há uma coisa que eu não disse. Falta dizer uma coisa. Eu realmente andei no seminário. Bem parecido, andei, mas no seminário social. Não aqui, pá. Aqui, na palavra de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu entrei nesse seminário. Não é? É verdade. Eu vinha ao trabalho, todos os dias meditava na palavra de Deus, buscava a palavra de Deus. E conforme vinha na palavra de Deus, ajudava os outros. E, pela graça de Deus, muitos foram chamados para Cristo. Aqui o Carlos, o meu sobrinho, vou dizer uma coisa que, não sei se já disse, mas ele não se importa que eu diga isto. Quando lhe falava da palavra de Deus, eu disse, tio, Carlos, anda connosco, vamos a Espinho, a Casa de Sobrão, e tal. E tio, não posso. Sabe, temos um baile lá da escola, não sei o quê. Pronto. Mas outro dia, Carlos, tio, não posso, sabe, eu tenho que jogar com os amigos, não sei o quê. Carlos, não, tio, não posso. Eu tenho que ir a uma coisa, como é que se diz, da política.
tenho a coisa de CDS, não sei onde, vou lá a uma reunião. Chegou-me às 3 da manhã a casa. Disse, epá, não se preocupes com ele, não é? Então, como é isto? Sabem uma coisa? Disse assim, ó Carlos, quando chegares à beira do Senhor, vais dizer, Senhor, trago-te aqui o basquetebol, trago-te as danças com as raparigas e trago-te aqui a política. Eu disse, e ele foi assim para mim, não faças isso. Disse-me numa quinta-feira, anda a espinho connosco, que era uma reunião em casa sacerdotal que se fazia todos os sábados com os jovens. E eles começavam a dizer, ó tio, hoje vou consigo. Graças a Deus, valeu a pena. Valeu a pena lutar, porque as trevas estavam a dominá-lo. E o Senhor iluminou. O Espírito de Deus o iluminou e graças a Deus. Que ele tornou-se aquilo que se vê. Senão era como os outros, andava aí no mundo. Está a ver? Agora sim, vou dar... Que tempo tenho? Mais 5 minutos. Eu vou contar um pouco da minha história. Quando me converti, comecei a ler a Palavra de Deus, li a Bíblia toda seguida. Todos os dias, li aquilo não sei que tempo, foi rápido. Depois comecei a ler a segunda vez o Novo Testamento. Mas depois comecei assim, espera aí, eu estou a ler isto, mas não fixei nada. Algo, tenho que ter outro método. Comecei a ler e a meditar. E foi aí que o Senhor me mostrou. Depois, namorava a minha mulher. Andámos a namorar 3 anos. E um dia, eu já conhecia da Palavra de Deus, disse assim, depois de casarmos, passado um anito, mais ou menos, tínhamos o nosso mais velho, José António. Disse, vamos, numa quinta-feira, vamos dar uma volta. Vamos os dois. Comecei a caminhar em direção à casa de oração. E assim, para onde é que vais? Não vou lá nenhum, vem por aqui. Olha que eu não vou lá. Acho que o meu pai sabe. Eu disse assim, olha, o que vale mais para ti, é o teu pai ou é Jesus? Aí ficou assim a olhar. Olha que primeiro sai Jesus. O teu pai tem que sair em segundo lugar. Ah, mas eu não vou, a minha família e tal, pronto. Caminhamos. Chegamos em frente da casa de oração, estavam a cantar um hino que nunca mais me esqueci. Lembra-se agora, Carlos? 46. Ao quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Graças a Deus, foi ali mesmo. Eu ouvi aquilo e disse, pá, nunca ouvi tal coisa. Então andava lá na religião, não aprendi lá nada. Até naquela altura era uma terceira, falavam em latim, então não se percebia mesmo nada. Mas sabem uma coisa? A partir dali, quando acabou a reunião, eu ouvi a pregação. Quase nesse lembra que era o irmão Adolfo. Aquele homem tinha então para pregar. Cuidado. E comecei a ouvir a pregação daquele homem e disse, isto aqui é a realidade. É a verdade, está aqui. Andei há tantos anos numa religião, não aprendi nada. E agora, num dia só, num momento só, aprendi aquele hino e aprendi a palavra de Deus. No fim, disse assim à minha mulher, a partir de hoje, venho aqui. Não, eu venho aqui. Não deixo que vir, eu venho. Para a guerra. Não foi com ela. Quando a família soube que eu ia lá, aos protestantes, aos nossos protestantes, sabe o que aconteceu? Uma coisa. Chamaram-na, tínhamos o primeiro filho, chamaram-na e disseram assim, olha,
Abandono. Nós criámos o filho e ajudamos, não temos mais problemas nenhuns. Mas abandono. Era a que me contou, que eu não ouvi nada. Eu disse, tu o que é que disseste? Eu disse que não. Está bem. Aceitar correto. Ok. Pronto, e graças a Deus. Depois ela acabou por vir também. Formidável. E sabem uma coisa? 3 anos a namorar. 58 na palavra de Deus. Pela graça de Deus. Está a ver? 58. Casados. E nestes 58 anos, é por isso que eu digo, Deus me deu, Deus a levou, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquela companheira que Deus me deu, sempre esteve comigo. Para todo o lado, hein? Para todo o lado. A todas as igrejas que eu visitei neste país, e não foram tão poucas como isso. O Norte visitei a maior parte das igrejas do Norte. E aqui no Sul visitei algumas. Ela sempre me acompanhou. Foi formidável. Muitos não sabem disso. Sabe o que significa, irmãos? Os casamentos hoje é uma tristeza, não é? Divórcios a todo momento. Homens a matarem as mulheres de uma maneira horrível. O indivíduo matou a mulher lá na América com 30 facadas. E um aqui lá no Norte matou a mulher também com 25 facadas. Agora até que era a tiro, agora é a facada, porque é para se forem mais. O diabo está irado mesmo, não há dúvida nenhuma. E está num caos. Mas há uma coisa que nós devemos aprender, que eu aprendi pela graça de Deus. Querem ver? Vamos citar essa passagem que é muito importante da palavra de Deus. Em que é Jesus que fala aqui. Sem isto não há salvação para ninguém. Sem isto ninguém vai lá nenhum. Está em Lucas capítulo 10, 26 e 27. Jesus diz assim, o primeiro mandamento é, reparem bem o que está aqui escrito, o primeiro mandamento é amar a Deus como? De todo o coração, irmão. Primeiro de todo o coração. Para que é que Jesus diz de todo o coração? Em primeiro lugar, porque o nosso coração é a sede de quê? De todos os sentimentos, não é assim? É onde se guarda o amor ou o ódio. Por isso, quem amar a Deus de todo o coração, o ódio não tem lugar. Depois diz, de todo o coração, de toda a alma. A alma. O que é a alma? O que vem a ser a nossa alma? Irmãos, é a parte material. Raquel, a mulher de Jacó, morreu porque saiu a alma. E nós só morremos quando a alma sai. O que quer dizer que o que dá vida ao nosso tabernáculo, ao nosso corpo, que é o tabernáculo da nossa alma, o que dá vida é a alma. E quando a alma sai, o corpo fica sem vida. E vai para onde? Deus disse, vieste do pó, vais para o pó. Passado um tempo vai-se lá, é pó realmente. Mas agora diz, primeiro grande, todo o coração, toda a alma, todas as tuas forças. O que é que significa? Com todas as nossas forças, irmãos. Isso não são coisas de brincar, são coisas muito sérias, que o Senhor Jesus está a dizer aqui. É Ele que Ele diz. Ele sabe. Todas as tuas forças. E de todo o entendimento. Sabe uma coisa? Alguém que ama assim a Deus tem vitória neste mundo, irmão. Não há dúvida nenhuma. O diabo foge dele. Tem medo dele mesmo. Posso afirmar isso. O diabo tem medo de uma pessoa assim. Porque Deus habita no coração. E costumo dizer assim, em algumas igrejas digo isto para ajudar, claro. O Evangelho de João começa e diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era
Deus. Sabem, eu costumo dizer assim, e tenho certeza que não erro nada, quem se quiser encher de Deus, não é? Enche da palavra, irmãos. Porque a palavra é o próprio Senhor. Enche da palavra. E o Verbo encarnou, Deus encarnou, andou neste mundo, venceu o mundo, venceu o maligno, venceu todas as coisas. E nós venceremos com Ele, para a graça de Deus. Glória ao Senhor. Nós somos dele. E Ele está connosco. Como é que Ele disse? Todos os dias, irmão. E ai de nós, se Ele nos tivesse, não salvava ninguém. O Senhor nos ajude pela sua graça. E nos dê esta vitória maravilhosa, que Ele tem ao nosso alcance. Só não a temos se não quisermos. Quem amar a Jesus, não se esqueça, encha-se da palavra de Deus. Vamos passar ao nosso irmão Alberto. Olá, irmão Alberto, um grande abraço para si e para a família aí em casa. E para o Benjamin, que também anda lá por aquelas cercanias brasileiras, que é uma área tão vasta. E para os outros, não é? Para os outros que estão aí, para o Vietnã, para a Raquel no Vietnã e também para a Mena, lá em Inglaterra, e para a Mena em São João da Madeira. Que Deus abençoe a todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta reunião, oração, comunhão e estudo bíblico. Isso é essencial na vida do cristão. Agradeço muito ao Senhor a oportunidade de dividir este pequeno pensamento convosco. E anseio muito este momento de estarmos juntos, embora eu aqui e você aí. Colossenses capítulo 2, no verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Esta parte do versículo. Quando lemos este alerta do apóstolo Paulo, logo vem à nossa mente tantas filosofias, tantas religiões que estão à nossa volta. E religiões que comovem, religiões que promovem piedade e nos seduz e nos atrai com obras, com rituais e com uma certa moral elevada, com simpatia. Como saber, como distinguir o que é certo, o que é errado, neste mar de religião, neste mar de filosofias? Como saber o certo? Em Colossenses, Paulo está fazendo este alerta e está instruindo a igreja. E a gente pode aprender estas verdades com o apóstolo Paulo. Ele ensina os irmãos em Colossos. E nós podemos entender a sabedoria, o entendimento que Paulo passa a eles, perceber quais as intenções por trás de uma filosofia, as intenções por trás de uma religião. E olha, tem muita religião presa a rituais e aos seus líderes fundadores. Colossenses traz um tema principal, e não podemos esquecer isto: a importância do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 de Colossenses, lá no verso 15 até 18, nós percebemos e estudamos: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Estamos falando do Senhor Deus, a segunda pessoa da Trindade. E não é aqui a discussão de religião, se Jesus era mais ou menos. A Bíblia revela quem é o Senhor Jesus Cristo. A meta central e a esperança do Evangelho é exatamente esta: que Cristo viva em nós. Capítulo 1, no verso 27, podemos destacar isso: entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ora, isto não é uma religião, isto não é um procedimento de um ritual, mas é vida prática. Este é o sentido real da nossa existência. O capítulo 2 de Colossenses vai falar sobre a grandeza da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é exclusiva, somente o Senhor Jesus Cristo. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, no verso 3 do capítulo 2.
Ainda vamos encontrar no verso 10 do capítulo 2, nós vamos encontrar que toda a perfeição se encontra em Cristo Jesus, e exatamente isso o verso 10 destaca. Nele estáis perfeitos, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estando em Cristo, uma vida unida em Cristo Jesus. Não é uma vida de conceito. Não é uma vida simplesmente que acontece num domingo de manhã, mas é uma vida de constante, de todos os momentos, porque Deus está conosco em todos os instantes. Nele está a circuncisão espiritual. Em Cristo Jesus encontramos o perdão. E em Cristo Jesus nós vamos encontrar a vitória sobre o maligno, sobre Satanás e seus anjos, lá na cruz do Calvário. Capítulo 2, lá no verso 11 a 13, diz que Cristo venceu a Satanás. E o pior, tem muitas pessoas que querem receber os benefícios da vitória de Cristo lá na cruz, o perdão, querem receber a salvação, querem receber a paz, querem receber os dons, mas querem voltar a viver princípios e rudimentos do mundo, onde Satanás estava influenciando e desviando e iludindo as pessoas. Em Jesus nós temos toda a nossa realidade. No Antigo Testamento, a lei, as festas, os símbolos do Antigo Testamento eram sombras da pessoa de Cristo e da obra de Cristo Jesus. Muitas pessoas confundem tudo. Querem voltar às sombras, ignorando a realidade e ignorando a obra de Cristo Jesus. Mas pensando um pouco, quem foge para a sombra, quem quer se esconder às sombras, é porque não quer encarar, não quer enfrentar a luz. E a luz do Senhor Jesus revela quem somos nós e mostra e evidencia a sua sabedoria, o seu entendimento, a sua pessoa. E é a sua pessoa que vai nos dar direção para distinguir, no meio deste labirinto de filosofias e religiões confusas, o que está por trás de cada um destes pensamentos, de cada um destes que quer nos seduzir e nos desviar. Encontramos então pessoas que fogem de Cristo Jesus. Cada vez mais, quando estivermos convictos da obra de Cristo Jesus e da pessoa do Senhor Jesus, mais do que um profeta, mais do que um curandeiro, um milagreiro, mas a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, está se preocupando contigo. Quando tivermos esta percepção, esta convicção, não seremos iludidos, enganados com tantas religiões e filosofias e rudimentos do mundo. Que o Senhor nos ajude. Amém.